Gênesis 43, nós vamos ler os 5 primeiros versos e depois continuaremos a leitura do restante do capítulo no decorrer da mensagem. A palavra do Senhor nos diz assim: a fome persistia gravíssima na terra. Tendo eles acabado de consumir o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: fortemente nos protestou o homem, dizendo: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Se resolveres enviar conosco o nosso irmão, desceremos e te compraremos mantimento. Se, porém, não o enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não me vereis o rosto, se o vosso irmão não vier convosco. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado, nós te agradecemos por podermos, neste momento do culto, ouvirmos a exposição da tua palavra. Nós sabemos, nós cremos que ela é viva e eficaz e que ela é a única capaz de transformar vidas e de transformar o coração do homem. Por isso nós clamamos ao Senhor que nos dê a tua graça. Mais uma vez, estenda sobre nós as tuas misericórdias, para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos aplicar a tua palavra e para que possamos viver a tua palavra. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Toda vez que você entra num ônibus ou entra em um avião, você senta na sua poltrona, ouve atentamente as instruções e você segue viagem. A sua expectativa é que o piloto ou o motorista saiba o que é pilotar um avião, que ele saiba o que é dirigir um ônibus. E muitas vezes, muitos de nós, e eu toda vez quase, apago simplesmente. E vou acordar apenas no meu destino, sem preocupação alguma. E quando o negócio dá uma tremidinha, seja o avião ou seja no ônibus, nessas estradas maravilhosas que temos, nós olhamos assim e na cabeça vem: será que ele sabe o que ele está fazendo? O que está acontecendo? Daqui a pouco passa, voltamos novamente àquele estado de tranquilidade. Porque nós sabemos que tem alguém ali controlando. Nós sabemos que tem alguém que está fazendo o seu trabalho, independente da circunstância, seja num clima bom ou seja num clima mais turbulento. E nós descansamos nisso, porque, sinceramente, nós não temos o que fazer. Nós não sabemos pilotar o avião, e por mais que sejamos encheridos, não saberemos dirigir um ônibus. Então nós precisamos confiar e depender daquele que está controlando aquele meio de transporte. Nós estamos passando pela vida. Nós já dissemos aqui várias vezes que nós somos peregrinos nesta terra. Que estamos sendo guiados, que estamos sendo levados por Deus. E nós estamos como se estivéssemos em um avião ou em um ônibus. Tem alguém controlando todas as coisas. Tem alguém ali que não dorme, que não corre o risco de escapulir qualquer coisa. Ele sabe o que ele está fazendo. E este alguém é Deus.
Quando nós olhamos para o capítulo 43 de Gênesis, nós vemos aqui um capítulo de transição. Este capítulo ele faz parte de um bloco maior, que vai do 43:1 até o final do 45. E o tema central destes 3 capítulos é o controle de Deus sobre todas as coisas. O capítulo 45, no verso de número 7, José, então, ele reconhece ali diante dos seus irmãos que eles terem vendido José para o Egito foi por causa do controle de Deus. Deus sabia o que estava fazendo. Deus estava enviando José antes deles para que a nação de Israel não padecesse de fome. E este é o tema que norteia esses 3 capítulos. E o capítulo 43 é um capítulo meio... não tem grandes emoções como no 42, ou como nós veremos no 44. Ele é uma transição. Mas é uma transição para nos lembrar quem está no controle. E é interessante que esse capítulo, então, ele começa com uma cena muito crítica. O texto dá essa ênfase e fala assim: a fome persistia gravíssima na terra. A situação não tinha melhorado. Vocês se lembram que o período de fome seriam 7 anos. E não tinha chegado ao fim ainda. E para piorar a situação, o povo de Deus, eles tinham ficado sem mantimentos. Eles tinham consumido tudo o que eles tinham trazido do Egito. E eles tinham, então, que voltar para o Egito, porque lá era onde tinha o estoque. E é interessante que neste capítulo, então, de retorno para o Egito, nós vemos Deus controlando essa situação turbulenta. E nós vemos Deus agindo e trabalhando, e nós veremos que Deus agiu e trabalhou e mostrou o seu controle por meio da sua misericórdia, por meio da sua providência e por meio da sua compaixão. É o que ele faz, e a sua compaixão é demonstrada por meio da sua graça. Assim que Deus controla essa situação, e é assim que Deus controla a nossa viagem rumo à pátria celestial. Então o texto que nós lemos, ele nos lembra então da condição que José havia colocado para que eles pudessem retornar para o Egito e comprar mais mantimentos. E aqui nós vemos algo bem interessante. Nós podemos olhar e vermos que Judá, na verdade, José está no Egito, Judá, ele começa a assumir então a responsabilidade. Lembram no final do capítulo 42, o filho mais velho, Rúben, ele chegou e falou assim: pai, deixa comigo. Vamos pegar Benjamim, vou levar Benjamim, e se eu não voltar com teu filho, o senhor pode matar os meus filhos. O que Jacó fala para Rúben? Não. Final do verso, final do 42, ele diz assim: meu filho não descerá convosco. Seu irmão é morto e ele ficou só. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Aqui nós temos um drama. Este homem já havia perdido o seu filho, que era o único irmão de Benjamim, filho da sua amada esposa. E ele olha para Rúben, aquele impetuoso que lá atrás tentou usurpar o seu lugar quando Raquel morre. Ele fala: confio em você não, meu filho. Só que o tempo passa, a situação piora. E o texto que nós lemos, nós vimos que tinha acabado já o alimento.
E ele então chama os seus filhos e diz assim: filhos, olha, vocês vão precisar voltar para o Egito e comprar mais alimento. Judá, então, um dos mais velhos, ele começa aqui a mostrar a sua liderança. Ele começa a ser proeminente frente às outras tribos de Israel. E nós vamos ver que Deus está controlando essa história, pois Jesus, ele descende da tribo de Judá. E Judá então chega para com seu pai, e aqui as expressões usadas são de confronto, mas são de submissão. E ele fala assim: pai, aquele homem disse que se nós voltássemos para aquela terra, nós precisaríamos estar acompanhados de Benjamim. Sem Benjamim, ele nem veria o nosso rosto. E aqui ele dá aquela... eles são dramáticos. E ele dá esse peso dramático na história. Ele fala assim: não adianta, eu não vou subir lá para perder a viagem. Eu não vou caminhar isso tudo para chegar lá e ele não me atender. Imaginem aqui, este homem estava já também pensando que todo o dinheiro que eles haviam usado para comprar havia voltado nos sacos de mantimento. Se ele voltasse sem o irmão, além de não receber nada, ele ainda podia ficar lá preso. E ele então fala com seu pai: olha, não, nós não desceremos sem Benjamim. Nós só o faremos se ele for conosco. Se ele for, nós vamos. Mas é interessante que quando Judá então começa a argumentar com seu pai, eles entram ali numa discussão, e o verso 6 fala que Jacó, Israel, ele diz assim: então por que vocês fizeram este mal? Por que vocês falaram para aquele senhor do Egito que vocês tinham mais um irmão? Onde que vocês estavam com a cabeça? Vocês podiam ter ficado quietinhos. Não, somos só nós mesmos, só os 10. Não tem nada, fica tranquilo. Só que Israel não tinha a dimensão de quem era o Senhor do Egito. Então, eles responderam: o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tendes outro irmão? Respondemos-lhe segundo as suas palavras. Acaso poderíamos adivinhar que haveria de dizer: trazei vosso irmão? Aqueles homens, eles demonstraram aqui um ato de sinceridade, mas diante desse prévio conhecimento de José, lá atrás no capítulo 42, eles ficaram assustados com essa onisciência. Foi algo particular, direcionado. Eles não tinham como escapar disso. E eles foram sinceros, eles foram honestos. Então, Judá diz a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele, da minha mão o requererás. Se eu tu não trouxer e não tu puser à presença, serei culpado para contigo para sempre. A situação estava tão grave que 3 gerações poderiam padecer. Judá fala assim: olha, o meu acordo com o Senhor é diferente do acordo de Rúben. Rúben diz para Jacó: olha, se eu for e ele não voltar, você mata os meus filhos. Judá olha para o seu pai e diz assim: se eu for, se ele for comigo, se ele não voltar, você pode fazer o que você quiser da minha vida. Ele coloca a sua vida como troca. E aqui, quando nós olhamos para Provérbios, no capítulo 15, nós vemos ali que era proibido fazer essa troca, esse juramento de uma vida para salvar outra vida. Porque a tendência é que nós não cumpramos a nossa palavra. Então ele diz: é melhor que você não faça esse voto
do que faça e não cumpra. É o que depois nós vemos no Novo Testamento. Mas quando nós olhamos aqui, Judá, ele estava dando a sua palavra, estava convicto, dizendo assim, olha, se ele não voltar para sua casa, o senhor pode me matar. Estou aqui dando a minha vida em troca da vida de todo o nosso povo, porque nós precisamos de Benjamim para conseguirmos mais alimentos. Nós vemos então a liderança deste homem despontando, e ele assumindo esta responsabilidade, este peso. E é interessante que quando nós olhamos para esta situação, nós vemos ali que Jacó continuava duro, resistente. E Judá, mais uma vez, ele traz um peso dramático para a história. Ele fala assim, olha, se nós não estivéssemos aqui discutindo isso, se nós não estivéssemos demorando, nós já estaríamos com certeza de volta pela segunda vez. A dureza do teu coração está fazendo com que o nosso povo passe fome. Está fazendo com que o nosso povo padeça. Talvez essa não fosse uma verdade tão agradável de se ouvir. Mas era uma verdade que era necessário. Era necessária, porque sem esta confrontação, eles teriam padecido. Jacó, então, Israel responde, se é tal, fazei, pois, isto. Tomai do mais precioso desta terra nos sacos para o mantimento, e levai de presente a este homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, aromatas e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levai também dinheiro em dobro, e o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. Tomai e levá-lo convosco. Pode bem ser que fosse engano. Levai também vosso irmão, e levantai-vos, e voltai àquele homem. Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Aquele homem, ele passa mais uma vez, aquele Jacó duro do passado aqui em relação ao seu filho, o único filho agora favorito, ele passa dessa idolatria para um contentamento exclusivo de Deus. Aquele filho era um ídolo. Aquele filho era a razão de viver daquele homem. E quando então toma consciência, ele olha para este que está controlando todas as coisas e ele diz assim, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez o pacto com o seu povo, o Deus que está sustentando o seu povo, está cumprindo as suas promessas, que Ele tenha misericórdia de vocês. E ao mesmo tempo que Ele tenha misericórdia de mim. Porque se os meus filhos não voltarem, eu vou olhar para este Deus e dizer, ok, o Senhor está no controle de todas as coisas, e sem os filhos eu ficarei. Talvez não seja algo tão agradável e algo que nós faríamos com tanta tranquilidade. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos outro homem que foi levado por Deus e ordenado por Deus a sacrificar o seu filho, a não idolatrá-lo. E nós olhamos então para Abraão e Isaac, e nós vemos ali o Senhor falando, olha, esse é o filho da promessa, mas eu quero que esse filho da promessa seja oferecido em sacrifício para mim. E ali Abraão, se ele resolvesse ficar com o seu filho, ele ficaria sem Deus. Mas se ele entregasse o seu filho para Deus,
ele continuaria com Deus, que controlava todas as coisas. E Hebreus fala que ele sabia que se Deus quisesse, ele ressuscitaria o seu filho. E aqui Jacó está olhando para Deus e dependendo unicamente da misericórdia deste Deus. E ele fala para os seus filhos: vocês vão voltar para o Egito, vão voltar com Benjamim, mas eu clamo ao Senhor que Ele tenha misericórdia e que vocês possam voltar com Simeão, que estava lá preso, e voltar também com Benjamim e com os alimentos que precisamos para sobrevivermos. O que age aqui é a misericórdia de Deus. O Deus misericordioso, Ele continua sendo misericordioso. E Jacó sabia disso. Jacó sabia que eles não poderiam fazer nada. Ele ainda faz a parte dele, ele fala assim: pegue bons presentes e leve para este homem. Pegue o dinheiro que veio da outra vez e leve dobrado, porque vocês vão devolver esse dinheiro, porque esse dinheiro pode ter sido colocado por engano nos seus sacos. Este homem mostra então essa integridade e caminha para a dependência exclusiva da misericórdia de Deus durante esta viagem. Porque aqui ele reconhece que Deus é quem controla todas as coisas. Porque ele o chama de o Deus Todo-Poderoso. E a história então continua. E em um versículo, apenas no verso 15, relata-se a ida então destes homens para o Egito. Então tomaram, pois, os homens os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José a Benjamim com eles, disse ao despenseiro da sua casa: leva estes homens para casa. Está diferente aqui. Verso... leva estes homens para casa, tá certo. Mata reses e prepara tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. E se chegaram ao mordomo da casa de José, lhe falaram à porta e disseram: ai, Senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrindo os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Ele disse: seja a paz convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso Pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim e lhes trouxe fora a Simeão. Aqueles homens então foram tomados pelo temor. Imaginem aqueles homens na fila, ali aguardando a sua vez. José olha, vê os 10 irmãos juntos. Simeão estava preso. Ele olha e vê e olha, fala para o seu servo: ok, eles trouxeram Benjamim. Pega esses homens, leva esses homens para minha casa, porque eles vão comer comigo. Prepara todas as coisas. Imaginem a aflição do coração daqueles homens. Com certeza fizemos algo muito errado aqui. Ele vai nos punir. Com certeza esse senhor egípcio vai olhar e vai tomar as nossas coisas e vai nos deixar aqui como escravos. Eles tiveram então este medo, porque eles estavam com o dinheiro que eles haviam levado de volta.
E é interessante que esses homens, eles não olham para aquele que estava controlando todas as coisas. Eles não olham para o piloto e descansam na sua providência. E aqui provavelmente o servo estava repetindo as palavras de José. E ele diz assim: não temas. O vosso Deus, o Deus do seu pai, Ele abençoou a vida de vocês com esse dinheiro. Este Deus providente, Ele foi providente no sustento. É interessante quando nós olhamos para estes homens, normalmente isso acontece conosco algumas vezes. E a nossa tendência, quando nós somos chamados de lado em alguma coisa, é acharmos que fizemos algo de errado. E nos esquecemos de olhar para o agir de Deus. Aqueles homens estavam receosos. E é interessante que aqui a vinda de Benjamim não causa a libertação de Simeão, a liberdade dele. O que causa é a restituição do dinheiro. Eles falam assim: olha, nós trouxemos o dinheiro de volta. Depois que eles falam isso, então o servo vai e pega Simeão e junta Simeão aos irmãos. Aqueles homens passaram no teste que José estava fazendo com eles. Eles mostraram integridade, eles mostraram honestidade. E aqui nós vemos este Deus providente conduzindo a história destes homens. E quando nós olhamos lá, um pouquinho antes aqui, e olhamos para aqueles homens quando habitavam em Siquém, nós vemos que eles não tiveram integridade nenhuma. Nós vemos que aqueles homens não tiveram nenhuma honestidade. Eles quebraram a sua palavra e quebraram o pacto. Mas aqui, nós somos levados a olharmos para a providência de Deus. E o servo de José fala para aqueles homens: o Senhor que proveu. Foi o Senhor que deu, foi o Senhor que sustentou. E nós vemos então Deus providentemente reintegrando Simeão à comunhão com os seus irmãos. Estes irmãos que venderam um dos seus irmãos para ser escravo, agora estão tendo um outro que estava como escravo, sendo restituído à comunhão, sendo restituído à vida deles. E aquele servo fala assim: a paz seja convosco. Deus seja convosco. A comunhão e a tranquilidade que vem somente da providência de Deus seja convosco. E nós vemos então, no desenrolar da história, que depois que aquele mordomo levou os homens à casa de José, ele lhes deu água e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Chegando José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem me falastes, vai bem? Ainda vive? Responderam: vai bem o teu servo. Nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Levantando José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde orar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: servi a refeição. Serviram-lhe a ele a parte, e a eles também a parte, e a parte aos egípcios que comiam com ele.
porque os egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o mais novo segundo a sua menoridade. Dito aos homens, se maravilharam entre si. Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele. A porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles, e eles beberam e se regalaram com ele. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa transição é o sonho de José tornando-se realidade. Foi o sonho que levou os seus irmãos a olharem para ele com uma certa indiferença. Ele dizia que os seus irmãos se prostrariam perante ele, e eles, como assim? Você é o mais novo. Como que isso vai funcionar? E aqui nessa transição nós vemos Deus que conduz todas as coisas, concretizando e tornando realidade o sonho de José. E quando ele chega, todos os seus irmãos se ajoelham e se prostram até a terra, com um sinal de humilhação na presença de alguém superior, reconhecendo assim e honrando assim aquele homem. E é interessante quando nós observamos esta ação destes homens, ela se repete mais uma vez. Porque eles pegam, dão os presentes para José, e o que eles fazem depois? Se ajoelham de novo, eles se prostram novamente. E aqui quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos este Deus que conduz todas as coisas, concretizando as suas promessas e concretizando todas as coisas. E nós podemos então descansar na graça deste Deus maravilhoso. É o que José, ao ver o seu irmão, diz. Ele fala que a graça de Deus seja com você. E aqui ele está fazendo uma lembrança da bênção sacerdotal. E não era comum, não era costume usar esta bênção desta maneira. Mas o momento aqui era importante para voltarmos os olhos para Deus e entendermos que só a graça de Deus poderia cuidar dos seus servos. E é o que José faz. José não se exalta, José não não estufa os peitos e fala assim, é mesmo, agora eu sou o maioral. Agora quem manda aqui sou eu. Não, ele não faz isso. Ele leva os seus irmãos a olharem para a graça de Deus. E quando nós olhamos para a graça de Deus, nós vemos o cuidado de Deus para com os seus servos. Nós vamos ver isso no capítulo 44, e nós vamos ver isso no capítulo 45. Pela graça de Deus, quando o faraó escuta que aqueles homens são irmãos de José, ele se alegra, e ele chama José e fala, José, está aqui ó, carros, cavaleiros, animais, mantimentos, vai lá e busca o teu povo. Traga o seu povo para o Egito, eles vão habitar na melhor terra, e eles vão ter tudo em fartura. Nós vemos que a graça de Deus é o que nos sustenta. E nós vemos que isso continua em toda a história. Nós continuamos sendo sustentados pela graça de Deus. José, então, ao ver o seu irmão e depois de abençoá-lo, ele precisa de um lugar para chorar. O seu único irmão, filho da sua mãe, ele está ali na sua frente. Ele vai então e chora. E nós vemos que essa já é a segunda vez que acontece isso, e vai acontecer pela terceira vez.
Porque eles reconhecem a graça de Deus sobre a vida do seu povo. E é interessante que aqui nós podemos observar a restauração da paz na família. Semana passada nós vimos um pouquinho dessa restauração. Deus trabalhando na restauração do seu povo. E aqui nós vemos esta família que era dividida, esta família que vivia um não gostando do outro, um brigando com o outro. Eles se assentam juntos à mesa. E José, mais uma vez, testa os seus irmãos. Estes homens que não gostavam que José fosse paparicado pelo seu pai, ele então resolve ver se o caráter destes homens havia mudado. E ele então dá para Benjamim 5 vezes mais do que ele deu para os outros irmãos. É interessante que o texto bíblico aqui enfatiza que aqueles homens então, eles comeram e beberam e se alegraram. Eles não se importaram com Benjamim sendo o preferido e sendo mais agraciado do que eles. O texto encerra dizendo que aqueles homens estavam juntos ali. Eles estavam admirados porque aquele senhor do Egito havia colocado aqueles homens em ordem de nascimento. E ele acertou todos. E aqueles homens estavam, então, descansados na graça daquele que estava conduzindo a história. Nós precisamos, meus irmãos, entender que Deus ele continua no controle e Ele continua sustentando o seu pacto. Deus não nos abandona. Mesmo que muitas vezes nós passemos pela fome, mesmo que nós passemos pelo sofrimento, como o povo dele passou, o Senhor continua controlando todas as coisas. O Senhor continua sustentando todas as coisas. E diante dessa certeza, diante desse fato, nós precisamos aprender a dependermos cada dia mais das misericórdias de Deus. Lamentações, Jeremias ali, no auge das suas lamentações, ele traz à memória aquilo que lhe dá esperança. E ele diz que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e elas não têm fim. Nós precisamos aprender dia a dia a dependência das misericórdias de Deus. Nós precisamos fazer como Jacó fez. Tá bom, leva o meu filho. Se ele não voltar, Deus continuará sendo misericordioso. Se ele voltar, Deus continuará sendo misericordioso. Então, independente da situação da sua vida, Deus, Ele continua sendo misericordioso. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Cristo é a concretização das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. Controlando todas as coisas, Deus foi misericordioso, sabendo que somos pecadores e que nada poderíamos fazer. Então Ele se compadeceu de nós e continua se compadecendo. Nós precisamos aprender a confiar na providência de Deus. Talvez esse seja um dos pontos mais nevrálgicos aqui, mais difíceis. Porque muitas vezes nós queremos pegar as nossas mãos, pegar a nossa força e resolver a situação. E normalmente, como resultado disso, nós nos frustramos, porque nós não conseguimos.
Nós precisamos aprender esta confiança que Deus, Ele provê todas as coisas. Tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, Deus provê. É o que Ele nos alerta em Mateus 6, Ele fala assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Nem pelo que você vai comer, nem pelo que você vai beber, nem pelo que você vai vestir. Porque quem se preocupa com isso são os ímpios. Porque quando você busca a Deus em primeiro lugar, quando você busca o seu reino e a sua justiça, as demais coisas não são acrescentadas. Nós precisamos crer na providência de Deus e viver a providência de Deus em todos os momentos. E principalmente nos momentos de sofrimento e de dor. Porque nesses momentos nós queremos fazer alguma coisa. E nos esquecemos de olhar para o Senhor. Lembrem-se do avião. Você vai passar por momentos de turbulência. Talvez a turbulência seja grande. Mas você está ali e não pode fazer nada. A não ser descansar na providência de Deus, que fará com que você chegue no seu destino, ou fará com que você chegue no seu destino final, que é a cidade celestial. Então creia na providência de Deus e viva esta confiança. E diante dessa verdade que Deus continua no controle e continua sustentando todas as coisas, aprenda a ver o agir gracioso de Deus na restauração. Paulo, ele deixou isso muito claro e disse assim, a tua graça me basta. A tua graça é suficiente para que eu possa viver. Mas nós precisamos aprender a olhar para a graça de Deus nas nossas vidas. Deus age graciosamente todos os dias. E muitas vezes nós não olhamos para isso e como resultado nós não glorificamos a Deus. Nós não honramos a Deus. E nós não agradecemos a Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que enviou seu Filho para morrer por nós numa cruz. Para nos restaurar daquilo que nós não poderíamos, pelas nossas próprias mãos, nos restaurarmos. Então, aprenda a ver o agir gracioso de Deus. E viva de acordo com esse agir gracioso de Deus. Viva em resposta a esse agir gracioso de Deus. Quando nós entendemos que Deus está no controle, nós vivemos debaixo das suas misericórdias, confiando na sua providência e vendo o seu agir gracioso, nós caminhamos em santificação e nós caminhamos em comunhão com Deus e dependendo única e exclusivamente dele. Que Ele tenha misericórdia de nós